pronto para receber. Quero que esteja pronto para receber hoje. Antes de entrar nas Escrituras, que quero compartilhar com vocês vários versos que sei que irão ajudá-lo e encorajá-lo hoje. Porque eu quero falar sobre como ponto que Deus nos chama. Ele nos chama de filhos da liberdade. Eu quero que você experimente o que é ter liberdade em sua vida, ser verdadeiramente livre das coisas que te impediram de ser, das coisas que estão tentando controlar você. Livre-se das coisas que te causam medo, ansiedade e preocupação. Alguns anos atrás, porém, um menino de 9 anos de uma pequena cidade no sul de Oklahoma, esta é uma história verdadeira. Ele chamou a polícia de 9 anos e disse que atirou e matou o pai. Quando a polícia chegou, encontraram o corpo do homem em um galpão de ferramentas, ainda segurando um machado que ele costumava bater seu filho e sua irmã de 6 anos de idade. Quando questionado por que ele matou o pai, o menino chorou. Eu estava cansado de ter medo. Estava cansado de ter medo. Você sabe. Mesmo que isso comece com uma história triste, é realmente uma história libertadora, porque que contraste desse tipo de pai, que venceria seu filho e seus 2 filhos. Que contraste entre esse tipo de pai e nosso Pai Celestial. Mas eu me pergunto se poderíamos realmente abrir nossos corações e abrir nossas mentes para realmente ver Deus, como Ele realmente, como nosso Pai Celestial. Jesus tentou passar isso para nós no capítulo 16 de João, versículo 27. Quando ele disse isso sobre como Deus sente por você. Ele disse para o próprio Pai no capítulo 16 de João, versículo 27, na Bíblia Amplificada, para o próprio Pai, você para o próprio Pai, eternamente. Não foi só porque Jesus nos ama. Jesus quer que saibamos como o Pai se sente pelo próprio Pai. Carinhosamente te ama, garoto. Se puder pegar isso, hoje é a sua mensagem. O próprio Pai te ama com carinho, o próprio Pai te ama carinhosamente. Sabe, sou cristão há mais de 30 anos, acho que, mais de 35 anos. Eu nem sei o número exato agora, mas eu quero passar para você, que eu ainda estou aprendendo este verso. Ainda estou aprendendo esse amor. Eu ainda estou tentando experimentar isso e convidando o próprio Pai a me amar do jeito que Ele sempre quis me amar, e eu quero que você faça isso sua oração. Estou fazendo disso minha oração. Começamos a falar sobre isso há várias semanas quando falamos sobre nosso Pai Celestial. Falamos sobre Pai, Pai de mim, mas acredito que Deus quer que voltemos a essa realidade em todos os aspectos da nossa vida. Em cada momento de nossas vidas, para o próprio Pai, carinhosamente te ama, pelo próprio Pai, carinhosamente te ama. Se você pudesse pensar que, meditar sobre isso, perceber que o próprio Pai te ama eternamente. O mundo e Satanás está tentando tudo o que pode fazer para descolorir, desacreditar e desrespeitar o que um pai deveria ser para seus filhos. Mas neste caso, Satanás não pode nos impedir de experimentar o amor de Deus. Ele pode enganá-lo a pensar que o próprio Pai não te ama eternamente, mas Jesus deixou tão claro. O Pai, Ele mesmo, eternamente te ama. Ele te ama eternamente, e quero que entenda uma coisa sobre Deus. Ele sempre foi pai e sempre quis uma família. Ele sempre foi pai e sempre quis uma família. Deus sempre foi pai e sempre quis uma família. Quero que pense nisso. Eu quero que você perceba. Você sabe, no Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Deus disse, então Deus disse: vamos fazer o homem à nossa imagem, de acordo com nossa semelhança. Vamos fazer o homem em nossa imagem, de acordo com nossa semelhança. Você sabe, essa é a definição real da palavra pai. Um pai é o único que pode, outros como ele e mães também.
Deus é pai e mãe, na verdade, quando Deus criou Adão e Eva. Deus criou, homem e fêmea criados. Eles. O homem era homem e mulher. Mulher não era como uma segunda ideia que Deus tinha. Bem, você poderia levá-lo dessa forma de uma maneira engraçada que Deus fez o homem. Deu uma olhada em Adão quando ele fez o homem. Ele disse que posso fazer melhor do que isso. Então ele fez mulher. Mas não foi isso que aconteceu. Homem e mulher foram criados ao mesmo tempo em que homens e mulheres foram criados ao mesmo tempo que o homem no próprio Deus. Imagem. E o que o Pai quer dizer é que o Pai significa ser capaz de criar algo à sua semelhança e o Pai Deus nos criou à sua semelhança. Mas eu quero que você veja os Estados Unidos aqui porque sempre foi nós. Deus sempre olhou para a sua criação como nós. Deus sempre foi um pai e ele sempre quis uma família. Sempre fomos nós. Vamos fazer o homem à nossa imagem. Sempre fomos nós. Em 1 João 3:01 de volta a esse verso, veja de que maneira de amor que o Pai nos concedeu que devemos ser chamados de filhos de Deus. Você vê que sempre foi nós e sempre fomos nós. Eis que maneira de amar é este que o Pai nos concedeu que devemos ser chamados de filhos de Deus. Que tipo de amor o Pai nos concedeu? Para nós que devemos ser chamados filhos de Deus, Deus sempre foi um pai e ele sempre quis uma família. E assim o diabo distorce o que a família deveria ser, o diabo tenta destruir. Como a família deveria ser, o diabo tenta atacar, como a família deveria ser. Para que você tivesse uma visão distorcida de Deus, se pudesse, se ele puder, se o diabo puder lhe dar uma visão distorcida de sua família que ele pode lhe dar uma distorcida vista de como Deus é, se o diabo pode fazer seu pai ou sua mãe abusarem de você, seu pai e sua mãe negligenciarem você, seu pai e sua mãe. Como você está crescendo para ser cheio de disfunção, e cheio de destruição e cheio de dor, medo e ódio e raiva, então você vai transferir esses sentimentos para o que o Pai Celestial é. E isso não é de todo Deus. O que você deve estar tirando uma conclusão sobre ele baseado em seres humanos danificados, mas sim você deve tirar conclusões sobre ele. Você deve tirar uma conclusão de Deus, baseou sua intenção original era. Vamos fazer o homem, à nossa imagem, sempre fomos nós, que deveríamos ser chamados de filhos de Deus. Sempre fomos nós. O plano de Deus sempre foi nós e sempre fomos nós e Satanás estamos tentando nos derrotar e nos destruir. Satanás está tentando nos distorcer. Satanás está tentando nos dar uma imagem diferente de Deus, um Deus que está louco. Um Deus que está zangado, um Deus que está contra você. Um Deus distante. Um Deus que não se importa. Um Deus que não está envolvido. Esse não é nosso Pai Celestial, nosso Pai Celestial. Se você pode encontrar o melhor pai terrestre que este mundo poderia conter, então você pega aquele grande pai que este mundo, o pai que você gostaria de ter ou talvez o pai que você teve ou o pai que você tinha ou o pai que você teria. Amo ser um dia ou a mãe que você adoraria ser um dia. Eu quero que você pense sobre o maior pai, a maior mãe. Você poderia ser o maior pai ou mãe que você poderia ter e Deus é que vezes 1 milhão de vezes, 1 trilhão de vezes. 1 quintilhão de tempos infinitos e além, entendeu? Ele é muito maior do que qualquer pai terráqueo jamais poderia ser. Ele até disse, Jesus disse que vocês pais terrenos. Você sabe como dar bons presentes para seus filhos. Vocês, pais terrenas, sendo maus. Jesus disse isso em Máfios. Acho que Mateus 11, Luque capítulo 11, disse que vocês pais. Ser mau sabe como dar bons presentes aos seus filhos. Quanto mais seu Pai Celestial vai. Quanto mais seu Pai Celestial dará o que é bom para aqueles que lhe perguntam. Vocês, pais terrenas. Ele disse pais terrenos que são maus como dar bons presentes aos seus filhos. Quanto mais. Um mundo para um pai terráqueo que é mau. Ele disse, ser mau até mesmo um pai malvado dá bons dons para seus filhos.
Quanto mais seu Pai que está no céu dará o que é bom para aqueles que lhe perguntam. 11. E quer saber, é disso que se trata o 7, 11. A qualquer hora, 24 horas por dia, você pode ir a Deus como seu Pai, e Ele dará. Tudo nele é celestial e tudo sobre ele é bom e sempre foi sobre nós e sempre fomos nós. Sempre fomos nós. Sempre fomos nós. Sabe, em Romanos capítulo 8, versículo 15. Ele diz algo muito poderoso. Paulo nos apresenta o espírito de adoção que ele disse para você não ter recebido o espírito da escravidão, levando ao medo novamente, mas você recebeu o espírito de adoção como filhos pelos quais gritamos, Abba, Pai. Você sabe, há uma tradução. Não sei se temos na tela aqui para você, mas é a tradução aramaica original deste verso. Diz que você recebeu um espírito de adoção como filhos. Você recebeu o espírito de adoção quando crianças pelas quais gritamos Pai. Nosso Pai, Pai, nosso Pai. Quando ele diz Abba, Padre, ele está realmente repetindo a si mesmo. Pai, nosso Pai, Pai, aquele que nos fez a sua imagem. Pai, aquele que nos fez a sua semelhança, Pai. Pai, nosso Pai. Para você tem. Não recebi o espírito da escravidão. Levando ao medo novamente, você recebe isso da primeira vez. Mas quando você nasce para obter, você recebeu isso nascendo em pecado, através de Adão e Eva. Mas agora você recebeu o espírito de adoção, note o que ele diz lá, ele chama isso, o espírito de adoção. O espírito de adoção. Eu quero que você se apossar do espírito de adoção. Agora, qual é o espírito da adoção? O espírito de adoção é esse. Bem, vamos contrastar isso com a outra forma de família. É nascer em uma família que não necessariamente planeja ter você. Nascer em uma família. E você é parte dessa família, só porque os pais fizeram sexo. Só porque eles tiveram uma experiência física. Você nasceu naquela família. Talvez você não tenha sido planejado. Talvez você nem fosse procurado, talvez embora tenha sido planejado. Talvez você fosse procurado, mas em muitos casos, a maioria das crianças que nascem neste mundo não nascem por causa de uma família, um pai e uma mãe. Eles planejam tudo muito antes, você sabe. Nós vamos ter certeza de fazer isso e fazer isso. E nós vamos ter tantos filhos, nós vamos tê-los neste momento em nossas vidas. E a maioria das pessoas não planeja sair como a vida como a de ter filhos. A maioria das pessoas só faz sexo e depois acaba com crianças. Isso é realmente o que acaba acontecendo na maioria dos casos. Mas o que estou tentando explicar é que o espírito de adoção é tão diferente de ser concebido acidentalmente ou ser concebido como um subproduto do prazer sexual. Você acabou sendo concebido como uma criança. Agora, eu quero explicar a você que importa o que seus pais pretendiam, se eles pretendiam. Para você nascer ou não, você pode ter vindo através de seus pais, mas você veio do Pai. Você pode ter vindo através. Obviamente não poderia ter. Você veio através de seus pais, mas você veio do Pai que você veio através de seus pais, mas você foi ideia de Deus. Você nasceu para seus pais, mas foi ideia de Deus. Não só você foi a ideia de Deus, mas ele disse, mas você recebeu o espírito de adoção e eu quero que você se apossar disso porque o espírito da escravidão que leva ao medo está tentando trabalhar contra o espírito de adoção. Isso causa liberdade, o espírito de adoção causa-lhe liberdade. Traz liberdade. O espírito de adoção diz que não só dei a luz a você, como escolhi você. N no só eu. Não só te concebi, como escolhi concebê-lo. Eu escolhi ter você. Eu escolhi você como minha. Eu escolhi você. É uma diferença entre a coisa sobre quando eu era criança. Quando éramos jovens sendo adotados tinha uma conotação ruim para ele.
Isso significava que você não queria você, mas realmente isso significa exatamente o oposto disso. O fato de você ter sido adotado significa que a verdade real é que você foi procurado, que você foi escolhido, que você foi escolhido. Você pode não ter sido procurado pelos pais que te tinham, mas você foi procurado pelos pais que te adotaram. Você vê que o espírito de adoção é o espírito de aceitação. O espírito de adoção é o espírito do amor. O espírito de adoção é um espírito de liberdade. O espírito de adoção é o espírito de escolha. Deus. Ele escolheu você. O Pai escolheu fazer de você seu filho. Ele escolheu você. Agora que aceitou a escolha, aceitou o convite. Mas quero que entenda, o espírito de adoção é que Deus escolheu fazer de você uma parte de sua família. Ele não te tolerava como parte da família dele, ele escolheu fazer de você uma parte da família dele. Esse é o espírito da adoção, e é nesse espírito que podemos gritar: Pai, nosso Pai, Abba, Pai, Pai, nosso Pai, Pai. Meu Pai, meu Pai. Nosso Pai. É por isso que é tão importante que entendamos a família. É por isso que é tão importante que entendamos que a igreja é uma família. A igreja não é para ser um clube para o santo, a igreja é destinada a ser uma família. É uma família espiritual e estamos unidos por nosso Pai. Para que possamos fazer parte de uma família saudável, para que possamos refletir para o mundo o espírito de adoção de que somos filhos e filhas, que Deus está procurando adotar todos os outros. Ele não está só atrás de um. Ele está procurando adotar cada criança. Ele está procurando adotar cada ser humano. Ele quer adotar os sem-teto. Ele está procurando adotar os ricos. Ele está procurando adotar os pobres, procurando adotar o branco, o preto, o asiático, o marrom, qualquer cor que você seja, qualquer cor que você seja, qualquer cor que você é feito, qualquer que seja a cor que exista. O Pai quer adotar um e tudo, não há uma pessoa na terra que o Pai não queira. Não há uma pessoa na terra que o Pai não tenha escolhido. Não há uma pessoa na terra que o Pai não tenha a intenção de você viver e ter vida. Queria que você vivesse, e Ele pretende que você viva com Ele para sempre no céu, onde Ele vive. Espírito de adoção. Adoro essa palavra adoção. Você vê porque todo o medo está enraizado no medo da rejeição. Todo o medo está enraizado no medo da rejeição. Todo o medo. Você me ouve? Todo o medo está enraizado no medo da, e posso mostrar isso a você. Mas o medo está enraizado na rejeição. E o medo é frutado na escuridão. É frutífero. Leva à raiva. Leva ao ódio. Leva ao sofrimento. Todo medo leva à raiva. Leva ao ódio. O ódio leva a... Quem disse isso? Certo. Yoda disse isso. Ele disse que o medo é o caminho para o lado negro. O medo leva à raiva. A raiva leva ao ódio. O ódio leva ao sofrimento. Yoda disse que de Star Wars, homem inteligente, coisas inteligentes, Yoda inteligente, o que quer que ele seja. O medo é o caminho para o lado negro. O medo leva à raiva. A raiva leva ao ódio. O ódio leva ao sofrimento. Todo o medo está enraizado no medo da rejeição, cada um de nós. Se pensarmos sobre isso, qual é o nosso maior medo? Está sendo rejeitado. Em última análise, ser rejeitado por Deus é o pior de todos os medos. Mas o medo de ser pelos outros, o medo de ser rejeitado pelos humanos é um medo e medo profundamente enraizados. Há 4 deles. Deixe-me dar-lhe uma pequena lição aqui sobre os frutos do medo, porque a rejeição, o medo vem do medo da rejeição, e rejeição produz 4 coisas. A rejeição produz dúvida e ansiedade. Duvidar que somos amados, o medo de não sermos amados produz ansiedade. Esse é o primeiro fruto da rejeição, da dúvida e do medo, da dúvida que foram amadas e do medo de que não seremos amados.
o que produz ansiedade. E então temos raiva. Raiva é o próximo fruto da rejeição. Sempre que, quem quer que seja, nos sentirmos rejeitados, podemos interpretar, podemos nos voltar contra eles. Se a rejeição tem o seu caminho, você fica com raiva das pessoas que te rejeitam. Se você se sente rejeitado por Deus, você fica com raiva. Caim e Abel apresentado a Deus, eles estão oferecendo e Deus aceitou Abel, mas ele não aceitou a oferta de Caim. Não foi que ele rejeitou Caim, ele rejeitou a oferta de Caim, mas ele não rejeitou Caim, mas Caim não pôde diferenciar entre o fato estava sendo rejeitado, ele não estava sendo rejeitado. Mas sua oferenda estava sendo rejeitada porque ele estava trazendo as sobras para Deus. Se você estudar no capítulo Gênesis 8, Abel trouxe o primeiro fruto, o primeiro oferecendo os primeiros do rebanho, o primeiro foi para Deus. Abel trouxe o primeiro. Caim, depois que ele cuidou de si mesmo, então ele trouxe o que sobrou para Deus. Pode-se dizer que foi por isso que Deus rejeitou sua oferenda. Ou você poderia dizer que a razão pela qual Deus rejeitou sua oferenda foi porque por causa de Adão e Eva pecou. A única maneira que Deus poderia nos receber e nos perdoar era através do sangue sendo derramado. Então pode-se dizer que Abel trouxe sangue, ofereceu sangue ao Senhor. Mas Caim ofereceu suas próprias obras. Abel trouxe sangue, que Caim trouxe suas obras e seu esforço. Então você poderia dizer que é por isso que sua oferta foi rejeitada, mas Deus não rejeitou. Sim, Caim não conseguia diferenciar entre Deus rejeitando sua oferenda contra Deus rejeitando, e assim ele tomou isso como rejeição. E, portanto, ele ficou com raiva de Deus. E como isso se manifestou? Ele ficou com raiva tanto do irmão que o levou para fora. Desapontou sua raiva para o irmão e o matou. De onde veio isso? Veio do espírito de rejeição, e da rejeição entrou na vida de Caim. Quando Caim acreditou que Deus o rejeitando, Deus não o estava rejeitando, mas no momento em que Caim acreditava que Deus o estava rejeitando, o espírito da rejeição tem um forte segurar a vida de Caim sobre sua alma, e isso levou à raiva, que é o segundo fruto da rejeição. E depois a abstinência e a autopiedade. Outro fruto da rejeição. Quando você sempre precisa se retirar dos outros, sempre precisa estar sozinho, sempre precisa estar. Você sempre está pensando sobre o que você não tem, a autopiedade, as festas de piedade que nos jogamos às vezes. Ninguém quer vir para aquele caso que você não teve tão melhor para levar isso a Deus e dizer: Senhor, eu sinto essa rejeição, eu sinto essa necessidade de se retirar. Eu sinto essa pena por mim mesmo, me ajude, porque isso leva a depressão e solidão, toda essa abstinência. Isso vem do espírito de rejeição. Então você se retira, porque você não se sente aceito, então você se afasta, você não se sente aceito. Então você se distancia das pessoas que você sente que rejeitaram você, ou você se esforça ainda mais para fazê-los aceitá-lo, e isso coloca você em ainda mais escravidão de pessoas, que faz com que você esteja em mais escravidão com as, e então leva a solidão e vícios da depressão. Todas essas coisas vêm do espírito de rejeição. Todas essas coisas são fruto da raiz da rejeição, então a negação. A negação é outra forma de fruta que vem da rejeição. Encobrindo seu sentimento de rejeição, sorrindo por fora, mas chorando por dentro, isso é toda negação, e tentando encontrar uma maneira de ser aceito pelos outros. E estes são os frutos da rejeição. Então, como lidamos com o fruto da rejeição? Temos que lidar com o fruto da rejeição lidando com a raiz da rejeição, e todo o medo está enraizado no medo da rejeição, e toda a rejeição está enraizada na incerteza da aceitação de Deus de você. Você é incerteza de sua aceitação. A incerteza de seu amor, não apenas a incerteza de seu amor. Isso faz parte. Mas não é só estar incerto sobre o amor dele por você. Está incerto sobre a opinião dele sobre você. É sobre ser incerto sobre sua citação, entre aspas, julgamento de você. Como Deus olha para mim?
E como Deus vai me julgar, e você precisa perceber que é por isso que temos falado sobre julgamento nas últimas 2 ou 3 semanas, que julgamento realmente se aplica ao crente, em que julgamento se aplica ao descrente, e é importante entender isso. Deus não olha para você, o jeito que você olha para você. Deus olha para você, o jeito que ele olha para Jesus. Se você aceitou Jesus como seu sacrifício, o Pai sente, cheira e vê você, ele vê Jesus quando ele vê você, assim como quando Jacó roubou a bênção de Esaú. Jacó colocou pele de animal para que seu pai, que era míope neste momento, ele não pudesse ver muito bem. Ele estava quase cego. Isaac não podia ver. Então Jacob e sua mãe conceberam um plano para obter a bênção de Esaú. Desde que ele viu, foi o primogênito, e Jacó foi o segundo nascido. E então ele colocou pele de animal em seus braços, porque os braços de seu irmão eram muito peludos. Os braços de Esaú estavam, então colocamos pele de animal. Para que quando o pai chegasse, quando se aproximasse do pai, o pai pensasse que era Esaú. Ele colocou como um cheiro de animais mortos, o cheiro de ter caçado. Jogo tendo caçado, veados foram caçados, o que quer que eles caçaram, e ele colocou esse cheiro, e esse odor nele, e então ele colocou o vestuário para que ele sentisse, cheirasse e lidasse como Esaú, quando era realmente Jacob. Quando Isaac estava com Jacob, Isaac o viu quando viu Esaú. Isaac acreditava que ele era Esaú, e Isaac o abençoou como ele faria com seu primogênito Esaú. Quando Deus te vê, ele vê Esaú ou Jesus. Quando Deus sente você, ele sente Jesus. Quando Deus te vê, ele vê Jesus. Quando Deus te cheira, ele cheira a Jesus. Por quê? Porque você tem o sangue de Jesus. Isso é lavado todos os seus pecados que você tem. A pele de Jesus, o manto da justiça. Então Deus lida com a raiz da rejeição, nos aceitando, nos querendo, nos amando, nos lavando. E nos fazendo algo que não éramos antes. Se você pudesse se apossar do fato de que toda rejeição está enraizada na ideia que não foi aceita ou aprovada por Deus, eu entendo. Conversamos muito sobre isso. Mas nesta veia, o espírito da rejeição tem que ser arrancado, e como ele é arrancado. Eu amo o que 17 diz que arrancamos o espírito da rejeição aceitando e descobrindo a raiz de a raiz da aceitação. Em Efésios 17, na Bíblia Amplificada, diz assim: Cristo pode habitar em seus corações, através de sua fé, e que você tenha sido profundamente enraizado e firmemente fundamentado no amor. Ter sido profundamente enraizado e firmemente aterrado no amor. Essa palavra com segurança é o oposto de rejeição. Insegurança, nós conversamos, é ficar sem uma raiz. Então o que nos cura do pecado da insegurança é a raiz do amor, enraizada e fundamentada no amor que você pode ser capaz de compreender. Versículo 18 continua dizendo: qual é a amplitude e comprimento e altura e profundidade que você pode ter o poder e ser forte para apreender e agarrar com os santos, o povo devotado de Deus, experiência desse amor. Qual é a amplitude e comprimento e altura e profundidade dele? É quando você tem uma raiz que pode suportar qualquer forma de rejeição. O diabo tenta jogar em você, que a vida tenta jogar em você. Lembre-se de todos os medos enraizados no medo da rejeição e de todo o amor, da liberdade e da alegria que Deus quer que você experimente vem do espírito de adoção. Qual é o espírito de adoção? Mais uma vez, espírito de adoção é que Deus escolheu você para fazer parte de sua família. Ele não só te tolerou para se tornar parte da família dele. Ele escolheu você para se tornar parte da família dele, e quero que saiba de algo: ele escolheu você antes, a fundação do mundo, e você pode se apossar disso.
Você é imparável como pessoa, como humano que pode fazer para trazer os outros para Jesus e trazer outros para um lugar de conhecer esse amor e conhecer essa aceitação. Quero que pense nisso. Quero que pense nessas três coisas. À medida que envolvemos esse conceito de sermos filhos da liberdade, realmente experimentando liberdade, de rejeição, liberdade do medo, liberdade de preocupação e ansiedade, liberdade de isolamento, liberdade de inferioridade. E de me sentir excluído, sentir-se deslocado, sentir que você não pertence, sentir que todo mundo parece se encaixar e eu não me encaixo em todo mundo parece ter uma família mas eu não tenho isso e Deus quer que você tenha isso. E Deus quer que você sinta isso. Quero que entenda algo sobre você e sobre Deus. Ele te conhecia antes da fundação do mundo. 5. Assista a isso, diz em Jeremias capítulo 1 versículo 5 antes de eu formá-lo no útero. Eu te conheci antes de você nascer eu te consagrei. Eu o nomeei para ser um profeta para as nações. O que Deus faz por alguém que faz pelos outros? Ele não respeita as pessoas antes de eu te formar no útero, e a propósito, é interessante quem ele disse que te forma no útero. Ele disse antes de eu te formar no útero. Não foram seus pais, foi Deus que te formou. Ele usou o útero de seus pais, mas Deus te formou no útero. Ele disse que antes de eu te formar no útero, eu sabia então antes mesmo de você aparecer no ventre de sua mãe. Deus te conhecia, o Pai te conhecia. Número 1. Ele te conhecia antes da fundação do mundo. Número 2. Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Olha o que ele diz em Efésios 1 versículo 4. Ele diz que nos escolheu nele assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Que seríamos santos, inocentes, apaixonados. Ele nos predestinou para adoção. Aí está aquela palavra de novo. Versículo 5 para adoção. Ele nos predestinou-nos à adoção como filhos, que é apto filhos e filhas masculinos e femininos. Ele nos predestinou-nos à adoção como filhos e filhas através de Jesus Cristo para si mesmo, de acordo com a intenção gentil de sua vontade e ao louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu no amado. 6 diz na Bíblia do Rei James. Efésios 1 versículo 6, para o louvor da glória de sua graça porque ele nos aceitou livremente. Ele nos aceitou. Note que versículo em Efésios 6 na Bíblia do Rei James, ele nos aceitou no amado, ele nos aceitou. Ele nos aceitou, ele aceitou você. Ele nos aceitou. Ele nos fez aceitar. Volte ao versículo 5. Diz que nos predestinaram à adoção. A adoção. Bem, muitos de vocês me ouviram contar a história. Mas houve uma guerra em nosso mundo, há muitos anos chamada Guerra da Coreia. E logo após o fim da Guerra Coreana, uma coreana teve um caso com um soldado americano e engravidou. Ele voltou para os Estados Unidos e ela nunca mais o viu. Então ela deu à luz uma garotinha, e esta garotinha parecia muito diferente das outras crianças coreanas. Ela tinha cabelo encaracolado de cor clara e filhos de Ela tinha um cabelo encaracolado de cor clara e que as crianças culturais de raça mista foram ostracizadas pela comunidade. Crianças que não eram coreanas puras foram rejeitadas. Na verdade, muitas mulheres naquela época matariam seus filhos porque não queriam que eles enfrentassem tal rejeição. Foi assim que foi ruim. Mas essa mulher não fez isso. Ela tentou criar suas filhas o melhor que pôde por 7 anos. Ela tentou fazer isso até que a rejeição foi demais. Ela não aguou,
fez algo que provavelmente ninguém na plateia, ninguém ouvindo isso em casa, poderia imaginar fazer isso. Ela abandonou a filha nas ruas da Coreia. Esta garotinha foi cruelmente insultada pelas pessoas porque ela parecia diferente. Eles a chamavam, a palavra mais feia, na língua coreana Tukai, que significava demônio alienígena. Não demorou muito para essa garotinha tirar conclusões sobre si mesma com base na maneira como as pessoas olhavam para ela. E a forma como as pessoas falavam sobre ela, e a forma como as pessoas a tratavam. Por 2 anos, ela viveu nas ruas até que finalmente, ela foi para um orfanato. Um dia chegou a notícia de que um casal da América ia adotar um garotinho. Todas as crianças ficaram animadas porque pelo menos uma delas seria adotada por uma família americana. Pelo menos um garotinho. Ia ter esperança, ele ia ter uma família. Então essa garotinha passou o dia limpando todos os meninos. Ela tinha 9 anos e estava limpando todos os meninos, dando-lhes banhos, penteando seus cabelos, imaginando qual deles seria adotado por esta família americana. No dia seguinte, o casal veio e é assim que a garota descreve como ela era crescida agora. Era como se Golias tivesse voltado à vida. Eu vi um homem grande com suas mãos enormes. Ele levantou todos os bebês. Ele levantou todas as crianças em suas próprias mãos. E ela disse, eu sabia que ele amava cada um deles como seu próprio e se ele pudesse, ele teria levado todos esses bebês para casa com ele. Ela disse que vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. E eu sabia. Eles tinham amor. Ele me viu do canto do olho dele. Agora, deixe-me dizer-lhe. Eu tinha 9 anos, ela disse, mas eu nem pesava 30 quilos. Eu era tão magro, tinha vermes no meu corpo, tinha piolhos no cabelo. Eu tinha furúnculos por todo o meu corpo, eu estava cheio de cicatrizes. Eu não era uma visão bonita, mas o homem veio até mim e começou a falar algo em inglês para o diretor do orfanato e eu olhei para ele. E então ele pegou sua mão enorme e colocou na minha cara. O que ele estava dizendo? Com as mãos dele na minha cara. Ele disse, eu quero essa criança, esta criança é para mim, eu quero essa criança, esta criança é para mim. Eu quero essa criança. Esta criança é para mim. Deus diz, eu quero esta criança é para mim. Deus, não só te criou. Ele queria você. Deus não só queria você, Ele escolheu você. Deus não escolheu apenas você. Ele te ama. Deus não te amava e te escolhia. Ele ligou para você. Como Ele nos chama? Tantas pessoas querem saber o que Deus está chamando pela minha vida. Você se chama dele. Qual é o chamado de Deus para minha vida? Seu chamado se você vê, você nunca vai saber mais nada sobre o seu chamado. Até que, você sabe que a primeira coisa que ele te chama é dele. Ele te chama de seu filho, você é meu, eu te chamei. O nome diz isso em Isaías. Ele disse que eu te chamei pelo nome de criança. Você é meu. Como você chama de seu chamado de dele? E quando você se apossar disso, garoto, apenas apaga toda a rejeição e todo o medo da rejeição que leva a todas as outras formas de medo. Ele nos conhecia antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e nos destinou para caminhar com Ele antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para adoção. 5 diz, Ele escolheu você, Ele não só tinha você, Ele escolheu você. Assim, nos antecedeu a adoção como filhos e filhas de Deus. Digam que sou filho ou filha de Deus, diga que sou filho de Deus.
Isso é o que nos livra do medo de que fomos adotados. Fomos escolhidos, que fomos selecionados. Deixe-me dizer uma coisa. Todo o medo é engolido. Sendo um filho de Deus e sabendo que você é um filho de Deus, mensagem simples. Mas você sabe o que? Você sabe o que te liberta e engole todo o seu medo. Ser aceito no amado, perfeito, amor, expulsa todo o medo e o amor perfeito é Deus colocando a mão na sua cara e eu quero essa criança. Esta criança é para mim. Isso engole o medo da punição. Isso engole o medo do julgamento, engole o medo de perder. Engole o medo de ficar sem. 32 Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, como ele não deve também com ele livremente nos dar todas as coisas. Eu quero rezar contra este espírito de rejeição que tem atormentado sua vida e eu vou rezar para que você acorde para o espírito de adoção como filhos e filhas de Deus. Pai, agradeço por cada pessoa que estou ligada a você agora que elas são entregues e libertadas do espírito de rejeição. O espírito de rejeição que lhes diz, eles ficarão sem o espírito de rejeição que lhes diz. Eles serão punidos. O espírito de rejeição que lhes diz, eles serão julgados. O espírito de rejeição que lhes diz, eles não terão o suficiente. O espírito de rejeição que lhes diz que eles serão sem que eu quebre o poder desse espírito e da mentalidade e da mentira do inferno, o espírito da rejeição. Eu o arranco, ordeno que seja arrancado e lançado no mar. Eu ordeno que o espírito de rejeição, as raízes desse espírito de rejeição sejam arrancadas e lançadas no mar. Podemos dizer para a árvore ser arrancada de suas raízes e ser lançada no mar. Digo isso ao espírito de rejeição, digo às imagens no retrato da rejeição. Digo isso às mentiras da rejeição, ser arrancado no mar em nome de Jesus. Amém. Agora, agradeça a Ele que você é aceito no amado. Obrigado por Ele te conhecer antes da fundação do mundo. Ele te chamou antes, a fundação do mundo, mostra-lhe antes da fundação do mundo. Ele te destinou antes da fundação do mundo porque Ele te adotou antes da fundação do mundo. Se você está assistindo agora e nunca aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, não toque no seu computador até rezar esta oração, não toque no seu telefone até rezar esta oração. Apenas reze isso em voz alta. Pai Celestial, convido Jesus Cristo para a minha vida, como meu Salvador e Senhor. Acredito que digo que lá fora acredito que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. De agora em diante, sou um filho de Deus. Amém. Se você orou para que a oração agora você é parte da família de Deus e você nunca será expulso e você nunca será rejeitado e você nunca estará sozinho outro dia em sua vida. Se você orou essa oração, me avise. Baixe meu livro O Poder de uma Nova Vida, ele vai levá-lo através dos fundamentos da decisão. Você acabou de fazer e família, você acabou de se tornar parte do reino de Deus, família de Deus, sempre foi nós. Sempre fomos nós. Isso é o que Deus tinha em mente para você. E para mim, eu amo vocês. Vamos nos falar sobre momentos na quarta-feira e contar a alguém sobre o culto da igreja para que eles possam vir para o próximo. Eu amo vocês. Nos vemos em breve.